o Chico psicografou Castro Alves e você fez a música, ou recebeu a música. Conte para nós como é que foi essa história. Realmente nesse quarto festival de música mediúnica realizado em São Paulo, realmente fez parte de uma música cuja letra é do espírito de Noel Rosa. O Chico Xavier foi quem psicografou esses versos há 30 e tantos anos atrás. E por estranha coincidência, eu estava presente lá em Uberaba, filmando o Chico autografando. E, para minha surpresa, era o Noel Rosa. O Herculano Pires também estava presente. 30 e tantos anos depois, eu comecei a receber os compositores da espiritualidade, inclusive o Noel, que veio trazendo a melodia para ser colocada em cima daqueles versos que há 30 anos atrás, pelo Chico, ele psicografou junto, em Uberaba. Foi uma coisa muito interessante, muito interessante, muito interessante. A Lindaura, que era foi esposa do Noel Rosa, que também reconheceu o estilo. Todas as pessoas reconheceram o estilo. Quem gravou esse samba magistralmente foram duas cantoras. Primeiro a Silva Maria, que foi crooner do Zimbo Trio, premiada pelo governo francês como solista. Uma maravilhosa Silva Maria. Foi esposa do Adilson Godoy. E foi solista do Zimbo Trio. A Silva gravou esse samba do Noel Rosa mediúnico pelo Chico, a letra e a melodia que veio através de mim. Coisa curiosa. Quanto ao Castro Alves, aí não, eu tinha psicografado um vasto poema do Castro Alves, que está num livro nosso, Castro Alves, Fala a Terra, que tem poesias pelo Chico e por nós, e o prefácio é do Herculano Pires. Esse é um desses poemas do Castro Alves, foi gravado maravilhosamente pelo Roberto Amaral. É muito interessante porque a letra é épica, grandiosa, né? Porque o Castro Alves foi um poeta épico. São curiosidades psicográficas, vamos dizer assim, né? Uma curiosidade. Fale para nós quem é Manuel de Abreu. Bom, o Manuel de Abreu foi muito interessante o primeiro contato com ele. Eu não sabia, nunca soube quem era meu espírito guia. Todos nós temos um espírito guia, que os católicos chamam de anjo da guarda. Todos nós temos um. E todo espírito guia é um espírito superior. Superior ao seu protegido. Eu nunca tive amigo de Chico Xavier como eu fui, do Arigó, da Ivone Pereira, desses médiuns maravilhosos, mas eu nunca perguntei quem era meu guia, nunca me interessei por isso, não sei porquê. Mas uma bela noite, eu já tinha psicografado, era assim, 1h da manhã, eu saí do escritório lá do quarto, fui lá dormir, e deitado pensei, quem será meu guia? Não sei por que me ocorreu essa ideia. Quem será? Todo mundo tem, quem será o meu guia? Mas eu, nessa época, Oceano, eu ainda sou, mas eu era muito vaidoso. Vaidoso literariamente. Porque eu tinha 2 prêmios de literatura profana. Fazia parte do júri, por exemplo, a Lígia Fagundes Telles, que é a maior escritora do Brasil. Ela fazia parte do júri. Bom, e eu ganhei o prêmio Fábio Prado, que era o prêmio cobiçado no Brasil inteiro. Todos os grandes escritores ganharam o Fábio Prado. E eu ganhei esse prêmio. Mas você ganhou como cobra mediúnica? Não,
livro escrito por mim, porque eu sou um escritor. Eu sou um escritor. É uma conquista minha, né? E eu, então, bem, eu era muito vaidoso, eu tinha essa vaidade literária, né? E pensei comigo, quem será meu guia? Já pensando em Tolstói, pensando em Rui Barbosa, em Monteiro Lobato, pensando logo no Machado de Assis. Aí uma voz ecoou na minha mente, uma voz com timbre, uma voz timbrada, como uma voz através daqueles antigos telefones de 50 anos atrás. A voz vinha de longe, mas muito nítida, com timbre igual o nosso, timbre humano, uma voz. E a voz disse, Manuel de Abreu. Eu confesso que eu não gostei quando eu vi isso. Eu tinha psicografado Casimiro de Abreu. Manuel de Abreu? Na literatura brasileira não existe Manuel de Abreu, nem na portuguesa, literatura portuguesa. Será parente do Casimiro de Abreu? Mas ainda que seja, e daí? Se fosse o Casimiro de Abreu, o Manuel de Abreu. Fiquei desapontado. Mas ele, a voz, então, tornou a dizer, disse, meu nome está na sua enciclopédia. Bom, Abreu, primeiro volume, letra A. Eu tenho uma enciclopédia luso-brasileira, 40 volumes. Saí do quarto, da cama, pé ante pé, para não acordar Iracema. Fui lá, puxei a letra A, primeiro volume. Letra Abreu. Tinha alguns Abreus lá. Encontrei Manuel de Abreu. Nossa, já foi um impacto. Aí constava lá o verbete que ele tinha sido jesuíta, foi pregar o Evangelho na China, Indochina, naquela região, foi torturado, decapitado, ele e mais 2 companheiros. Nossa, aquilo me deu uma comoção muito grande. Eu chorei. Sozinho, 1 da manhã, no escritório, chorando. E pedi perdão a ele. Porque eu sabia que ele estava ali comigo. Estou até arrepiado. Como é que a gente fica? Eu disse, senhor me desculpe, senhor me perdoe, pelo amor de Deus, me desculpe. A minha ignorância, estupidez minha vaidade tola, me perdoa, o senhor o senhor sofreu torturas por amor a Jesus, o senhor foi pregar o Evangelho, foi torturado a noite inteira e depois desencarnado nessas condições tenebrosas, tétricas, e eu aqui sonhando em Machado de Assis, o senhor me perdoe. Esse foi o meu encontro com ele. Agora, a visão que eu tive dele, porque aí a coisa ficou clara. Alguns poetas que eu já tinha psicografado é que ele tinha trazido, que até então não sabia. Eu achava que era eu. Eu psicografei, já tinha psicografado Guerra Junqueira, alguns poemas. Eu psicografei 2.000 versos de Guerra Junqueira. Mas eu achava tudo que no começo que era eu. Eu falei, nossa, eu sou poeta e não sabia. Porque eu, literariamente, eu sou um contista, eu escrevo contos. Não tem espírito desencarnado, sou eu. E na poesia eu falei, nossa, mas eu sou poeta e não sabia. Achava que era eu. E eu fui convidado a ir a Portugal. Pô, já é terra do Manuel de Abreu. Ele tinha sido português. Fui a Portugal. Eu já tinha corrido parte da Europa. Aqueles aeroportos maravilhosos. Francês, aeroporto da Inglaterra, aeroporto italiano. Cheguei lá em Portugal, que é um aeroporto primitivo, precário, pequenino. Mas quando eu desci do avião,
já tinha uma comitiva me esperando, de espíritas, porque eu ia fazer palestras, me esperando. Quando eu comecei, saía lágrimas dos meus olhos, sem parar. E dizia lá o Matos, que era o líder, um dos líderes do Espiritismo em Portugal: por que tu choras, Resine? Eu respondia: não sei por que choro, mas eu estou profundamente comovido. Porque eu estava em Portugal, um país que, em relação à Inglaterra, à França, à Itália, é um país humilde. E o aeroporto, o mínimo. No entanto, era o Manuel de Abreu que estava comovido comigo, por ter me levado a Portugal. Agora, na viagem para São Paulo a Lisboa, lá para as tantas, apagaram-se as luzes no avião, as pessoas dormindo, eu fechei os olhos, eu fiquei na poltrona que dá para o corredor do avião. Deste lado, 2 pessoas, a Iracema do meu lado e mais uma mulher lá, e do lado de cá, 3 poltronas, etc. E eu estou ali de olho fechado. De repente, eu vi um rosto, cara a cara com o meu rosto, na frente. Eu pensei que era alguém que estava me pedindo para eu dar passagem, que eu tinha o corredor do lado, alguém que quisesse ir para o banheiro. Eu imediatamente abri os olhos, quando abri os olhos, não tinha ninguém. Era o próprio Manuel de Abreu, o rosto do Manuel de Abreu, que já era um senhor, né? Bastante calvo, túnica branca, né? Você dava para ver o busto dele, túnica branca. E depois o choro no aeroporto. É muito interessante. Aí tudo ficou muito claro, todo o trabalho é realizado com o Manuel de Abreu. Ele organizou os poetas, trouxe lá em casa 44 poetas, 44 estilos, desde Camões a Manuel Bandeira, a poesia lá do norte, do repentista. A poesia repentista, nós temos um poema enorme no Cego Aderaldo, grande repentista nordestino. E todas as escolas poéticas estão lá, Gonçalves Dias, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, todos eles, Castro Alves, Casimiro. Do Casimiro de Abreu, por exemplo, que é um poeta que todos nós temos predileção por alguns, né? Eu tenho muita predileção por Junqueiro. Psicografei mais de 2.000 versos alexandrinos reais do Guerra Junqueiro. E o Casimiro de Abreu eu gosto muito. Sempre gostei do Casimiro, sempre. Eu gosto de poesia, eu sou escritor, né? Ô, Resine, mas é interessante esse verso. Fale sobre esse verso do Casimiro. Do Casimiro. O Casimiro fez um poema contando a infância dele aqui na Terra, a mãe, falando da mãe dele, da irmã dele, no Rio de Janeiro, contando toda a história dele em versos maravilhosos, que eu achava que era eu. E ele deixou na Terra um livro chamado Primaveras, que é um livro maravilhoso, obra-prima dele. Primaveras. Então, neste poema que ele me passou para mim, a última estrofe diz assim: e com meus singelos versos, inspirados na saudade, daqui da imortalidade deixo um problema aos ateus. Se novamente cantei no estilo das primaveras, não está minha alma deveras viva no reino de Deus? Ó, está e vibra e canta e ama, toda minha alma suspira, e agora as cordas da lira tangem alto ao peito meu, e numa intensa alegria exclamo, quase num grito, com permissão do infinito, sou Casimiro de Abreu. Meus filhos, quando eu escrevi isto, a minha mãe eu escrevi, quando eu tinha que colocar no fim, sou Casimiro de Abreu, eu botei a caneta de lado.
Digo, não, isso aí é uma mistificação tremenda, porque eu achava que era eu, o poeta era eu, não era o Casimiro. Era eu que estava fazendo o poema. Falei, não, César, neste momento, isso eu relato no livro Antologia do Mais Além, que estão lá os 44 poetas. E o Herculano Pires acompanhou toda a psicografia minha, né? O início, tudo, sessões na casa do Herculano Pires. Mas então, de repente, houve uma explosão no meu escritório. Uma explosão. Eu olhei a minha mesa, vi a parede, e a parede, de repente, surgiram os tijolos da parede. E como? A pintura desapareceu, o látex desapareceu, os tijolos lá. Tive aquela visão e, ao mesmo tempo, eu ouvia um zumbido, como se fosse um enxame de abelhas. Zum. E aquilo veio vindo até mim e voltou, zum. A parede voltou ao normal e o barulho desapareceu. É um fenômeno produzido pelo Casimiro. Certamente por ele, porque o Manuel de Abreu tem um presente. A Iracema, isso foi de tarde, a Iracema tinha voltado, ela é professora, ela tinha voltado da escola. Voltou. Ela voltou de cima. Você escutou a explosão? Porque eu fui na janela. Eu pensava até então que foi uma explosão na rua que ecoou dentro da janela, no meu escritório. Que pela janela é um corredor grande de cimento, um paredão, o som entrou na janela. Eu falei, você escutou lá na rua que explosão que houve? Eu falei, não teve explosão nenhuma lá embaixo, na rua. Eu falei, nossa, mas então aconteceu isso. Aí eu peguei a caneta, sou o Casimiro. Casimiro da Abreu, coloquei. Essa foi um fato, foi o começo de tudo, né?